Meus amigos, essa pandemia é uma fonte permanente de angústia. Ainda mais quando a América do Sul foi considerada epicentro do Covid-19. Na nossa praia, o futebol, a situação é desoladora. Financeiramente falando, apesar de todos os esforços, os times atravessam um momento muito difícil que compromete o futuro de todos. Naturalmente que uma situação de crise requer uma coisa chamada liderança. Uma liderança onde os movimentos eles possam convergir para o bem de todos e não para algumas aventuras de ordem individual. E o futebol brasileiro ele não tem essa liderança, nem a partir da CBF, nem das federações e tampouco e principalmente dos clubes. Vejam, por exemplo, Internacional e Grêmio resolveram voltar. Foram impedidos de fazer isso. No Rio de Janeiro, o time do Flamengo treina, é punido pela prefeitura e também pelo Estado, mas continua treinando porque disse que tem aval do governo para fazer isso. Os outros times relutam, jogadores concordam e têm medo, ao mesmo tempo, de voltar às atividades, para não pôr em risco a saúde deles e, naturalmente, dos torcedores. E eu digo torcedores porque o governador do Rio, Witzel, populista, anunciou que o futebol carioca vai voltar sim, com apenas 50% da capacidade dos estádios. Também não disse quando. Falou em bandeiras de flexibilidade no estádio, essa questão de distância. Quer dizer, puro oportunismo. Por quê? Porque falta, repito, liderança no futebol. A CBF, inclusive, tem feito reuniões, mas reuniões muitas vezes para assuntos diversionistas. A sua ajuda financeira ao futebol, ela foi considerada pífia. Ela tem, a CBF, condições de ajudar muito mais. E é o que ela já deveria ter feito. A CBF é que deveria comandar uma revolução do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa mudar. Mas os dirigentes não estão nem aí. Não pensam numa liga e não querem, de maneira intrigante, ser poder. Num negócio que é deles. Um negócio caro. Por isso, a coisa está exatamente dessa forma. Poderia, por exemplo, uma liderança determinar um período futuro, uma ocasião, para que todos voltassem ao mesmo tempo. Para não acontecer essas discrepâncias. Muitos achando, por exemplo, que quem começar primeiro os treinamentos leva vantagem na volta. Eu acho que isso poderia ser evitado se houvesse, de novo, uma convergência nesses movimentos para o benefício coletivo e não individual. Mas no Brasil é assim. As determinações são dadas, as leis elas impedem aqui e acolá não, e vive-se, como disse certa feita Chiquerá, um desses coronéis do sertão, lá de Limoeiro, interior de Pernambuco. Existem dois tipos de lei, uma mole e uma dura. A lei mole, a gente passa por cima. A lei dura, a gente passa por baixo. Mas não devia ser assim, não. Os times deviam ficar atentos a todas aquelas medidas que levam em conta a saúde dos jogadores e, naturalmente, dos torcedores. Era esse o recado.